Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a terceira lei de Newton. Vem aqui comigo. Queridos, vamos falar sobre a terceira lei de Newton, a gente tem que imaginar a situação que ela foi proposta, né? A terceira lei de Newton, na verdade, ela está dentro de um pacote com outras duas leis. Para a gente poder entender isso, eu vou ler essa frase e vou esmiuçar essa frasezinha aqui. O que ele diz? Força é uma grandeza física responsável por alterar o estado de movimento, o estado de repouso ou movimento de um corpo. Quando ele está falando em estado, nessa situação, ele está falando sobre a tendência da manutenção de estado, que ela é sustentada pela primeira lei de Newton, conhecido como princípio da inércia, certo? Então os objetos eles tendem a permanecer naqueles estados de equilíbrio, estático ou dinâmico. Essa força, na verdade, é uma força resultante, que causa a variação na quantidade de movimento, ou seja, a mudança de estado de equilíbrio, certo? E aqui você tem a célebre fórmula que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Então vejam, você tem a primeira lei que diz o seguinte, os objetos tendem a permanecer nesse tipo de estado. A segunda lei fala assim, se eu quiser mudar eu preciso aplicar uma força. E a terceira lei, ela vem com essa ideia, como ela atua sobre esses corpos, certo? Então, nessa ideia, você tem aqui aquilo que foi traduzido num livro escrito por Newton, que é o Philosophia Naturalis Principia Mathematica, que é um livro de 1726, certo? E nesse livro está escrito assim, Lei 3, a toda ação há sempre uma reação oposta e de igual intensidade. As ações mútuas de dois corpos um sobre o outro são sempre iguais e dirigidas em sentidos opostos. Beleza? Então o que isso me implica na realidade? Me implica que graças à terceira lei de Newton nós podemos caminhar. Porque vejam, o que acontece? Eu posso empurrar o solo para trás e como consequência eu ando para frente, certo? E isso é possível de ver pelo GIF que a gente mostra aqui, né? Em que a pessoa ela consegue caminhar e quando ela caminha ela empurra o solo para trás e como consequência nós temos essa força, a reação que nos promove para o movimento para frente, certo? E aí o cérebro se resolve com a questão de empurrar o centro de massa um pouquinho para frente e outras coisitas mais. Nós também podemos dizer que existe a atração gravitacional e o peso, eles são a atuação da terceira lei de Newton. O que acontece? A força-peso é uma ação e como reação existe a força de gravitação. Ou seja, por exemplo, aqui nessa situação você tem uma maçã e o planeta Terra, a ação seria puxar pela força gravitacional a maçã e a maçã como reação acaba puxando a Terra com exatamente igual, né, o mesmo módulo ali. Além disso, nós temos a questão da velocidade de recuo das armas, né? Então, como a força de ação e reação acontece em corpos diferentes, você tende a fazer com que os objetos eles são atuados pela mesma força, mas acaba adquirindo reações diferentes, certo? Como a gente pode perceber aqui pelo próprio guri na hora que deu um tiro, né? Ele perdeu ali a sua arma, né? E como é que a gente pode entender isso de uma forma bastante resumida? O par de força, ação e reação sempre tem o mesmo módulo, né? Então a gente pode perceber que são os valores iguais através desse GIF aqui, tem a mesma direção, certo? Ou seja, estão no mesmo alinhamento, só que eles são sentidos opostos e eles acabam atuando em corpos diferentes. Consequentemente, como atuam em corpos diferentes, tem acelerações diferentes aí. Beleza? Nesse vídeo nós falamos sobre a terceira lei de Newton. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!